Boa noite a todos que estão conosco nesse momento no canal Folha Democrata. É uma satisfação grande estar com vocês mais uma vez. Já estamos no nosso quarto encontro. Semana passada nós tivemos a Super Quarta, falando da rodada, campeonatos que ocorreram na quarta passada, dia 29 de fevereiro. Ontem repetimos a dose. Muito obrigado a vocês que estavam presentes. Na quinta passada já começamos a tratar no Mais Que Esportes de todos os outros esportes. Evidentemente que a gente trata também de futebol, é o esporte mais popular do planeta. E hoje, mais uma vez, começando Mais Que Esportes, uma data especial, véspera de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Traremos no nosso programa algumas informações a respeito da história da mulher nos esportes, nos Jogos Olímpicos mais precisamente. Uma história de muita luta, muita superação e reconhecimento. Desde aquela época, alguns homens à frente do seu tempo já percebiam a igualdade de gênero, já percebiam a importância da mulher no esporte, da mulher na sociedade. Daqui a pouco trataremos de tudo isso, trataremos também de algumas notícias relacionadas infelizmente, que ainda ocorrem violência contra a mulher. Trataremos também, evidentemente, da rodada de hoje. Hoje temos bons jogos, a Copa do Brasil, segunda fase, pegando fogo, jogos do Campeonato Copa Verde, jogos do Campeonato Acreano, Campeonato Potiguar, enfim, traremos para vocês hoje muitos assuntos. Contamos com vocês que participam do nosso chat, vamos interagir, vamos trocar ideia. Afinal, sem vocês não tem sentido estarmos aqui. Um grande beijo a todos vocês presentes. Uma saudação especial aos nossos companheiros da Folha Democrata, do canal Folha Democrata, o querido Sérgio Hoff, o nosso Pedro Lambarda, minha querida Xanda Fontes e o nosso Carlito, que está se recuperando de um procedimento, mas que breve, logo estará junto conosco. É uma satisfação muito grande, Carlito, estar fazendo parte junto com você desse projeto, tanto de você como dos nossos companheiros. Deixa eu ficar aqui ligado também no nosso WhatsApp. Quem quiser participar pode mandar suas mensagens ou pelo chat aqui do nosso canal. O nosso programa hoje começa 7 de março de 2024, fazendo uma homenagem justa e merecida a todas as mulheres. O dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, é o dia do reconhecimento e especialmente de correção das injustiças. A história das mulheres na sociedade é uma história confusa, conturbada, cheia de preconceitos, cheia de atos de heroísmo, cheia de atos de superação, lutando contra um sistema patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade extremamente conservadora. E com esse reconhecimento internacional, essa homenagem do Dia das Mulheres, a gente assina embaixo, faz parte desse séquito de admiradores e defensores do antes, outrora chamado sexo frágil. Antes da gente tratar de esportes, é importante a gente trazer alguns dados, já que faremos essa homenagem às mulheres, a todas as mulheres do mundo, é a data internacional da mulher. E precisamos chamar a atenção de todos, tanto homens quanto mulheres, quanto jovens que ainda estão formando o seu caráter, da importância dos cuidados, do respeito à mulher. Nós, infelizmente, temos notícias de hoje que não são agradáveis, que a gente não gostaria de, no século XXI, ainda estar tratando desse assunto. Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda padece desse mal. Todos os dias nós vemos no noticiário, nós abordaremos hoje violência contra a mulher no esporte, que é a nossa pauta, e você observa, tratando de esportes e temos pauta de assuntos desagradáveis, especialmente que foram divulgados hoje, foram noticiados hoje. Então nós temos, infelizmente, antes de falar sobre esporte propriamente dito, do esporte que mobiliza a multidão, do esporte que produz saúde, do esporte que movimenta milhões, bilhões de dólares ao redor do planeta,
do esporte que suscita em todos os níveis, crianças, jovens, adultos e idosos, paixões exacerbadas. E nós falávamos, antigamente, muito jovem, que o homem troca de mulher, mas não troca de time. Imagina que absurdo. Que ainda existe, né? As pessoas que você, desde garotinho, escolhe um time e nunca mais você muda. Então, ainda hoje a gente tem esse tipo de identificação com o esporte e tantas coisas boas e positivas e saudáveis para falarmos de esporte, e a gente infelizmente traz e temos que trazer informações também que não são agradáveis, especialmente de violência às mulheres. As mulheres têm que ser lembradas e homenageadas não somente nos dias 8 de março, mas sim todos os dias. Aliás, se não fosse as mulheres, né, todos nós nascemos de uma mulher. E esse é o primeiro amor, o maior, e creio que para muitos de nós o único. O Brasil, no ano de 2023, teve um recorde muito desagradável de ser divulgado de número de feminicídios. Em 2023, e isso emociona, a gente fica até arrepiado, a cada 6 horas morria uma mulher vítima de feminicídio. 4 mulheres por dia morreram em 2023. Esse ano teve, ainda não é dado oficial, os dados extraoficiais apontam uma pequena elevação nesse número, mas eu não quero me precipitar. Então, em relação a 2023, a cada dia morriam 4 mulheres. Esses são os dados, e as fontes oficiais fazem referência, dados divulgados, dados de pessoas que fizeram as reclamações. Muitas dessas situações ainda não foram divulgadas, não foram esclarecidas, e a gente sabe aí pelo interior a dificuldade, a zona Amazonas, por exemplo, ali, floresta amazônica, o árido do centro-oeste, aqui no nordeste também, as dificuldades que as pessoas têm de encontrar uma delegacia, uma autoridade policial. Ou seja, esses números podem ser ainda bem piores. Mas o que a gente fala quando a gente diz que o Brasil registrou em 2023 4 mortes de mulheres, em média, a cada dia, vítima de feminicídio, a gente ouve muito falar de feminicídio, mas alguns não sabem precisamente definir o que é que vem a ser feminicídio. Tem o feminicídio e tem o femicídio. São coisas distintas. É como se a gente tratasse o femicídio é o gênero e o feminicídio é a espécie. O femicídio é a morte de uma mulher, uma pessoa do gênero feminino. O feminicídio se configura quando as causas do assassinato são exclusivamente pelo gênero. Por ser mulher é que ela é assassinada. Vítima, por exemplo, de violência doméstica, e isso também é dado, a maioria das mulheres vítimas de violência doméstica sofrem essa violência dentro da sua casa. E começa de forma imperceptível até chegar às vias de fato com as consequências mais graves. Então, definindo o que seria feminicídio, o que é feminicídio, é quando as causas do assassinato se devem exclusivamente por causa do gênero. Ou seja, quando a mulher é morta somente por ser mulher, em casos de violência doméstica ou discriminação do sexo feminino. Eu fiz questão de trazer essa definição, porque isso passa despercebido. É quando a mulher é menosprezada. Então, quando o homem no trânsito se dirige à mulher, dizendo que a mulher não sabe dirigir e faz pouco caso, quando o homem se dirige à mulher como um ser na concepção dele, como se diz aqui no Nordeste, na concepção de lá ele, como um ser inferior. Então, tudo isso é que configura os crimes, e não necessariamente crimes fatais, mas o crime do feminicídio. Essa diferença entre femicídio e feminicídio, você pode encontrar bem detalhada como figura jurídica, inclusive com mais detalhes, no Jus Brasil. Ele usa, inclusive, um exemplo de que quando um homem
uma figura A, pode ser uma mulher, está na rua e discute com uma mulher e a discussão ele leva às vias de fato porque se estressou, etc., isso não chega a ser um feminicídio. É uma discussão que eu quis trazer para vocês e espero que vocês, dentro do próprio chat, possam se manifestar. É importante a gente ter essa interação. Inclusive, vou dar uma olhadinha aqui no chat, o que é que tem. Quero saber de vocês, primeiramente, se o som está bom, se a imagem está boa. Nós temos tido, evidentemente, nesse início, algumas dificuldades, tanto na parte técnica operacional, como eventualmente alguma ajuste, de maneira que a gente possa oferecer para vocês as melhores informações e que essas informações gerem uma interação. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, se quem já está e o que é que eu posso, de que maneira eu posso interagir. Minha querida Xanda Fontes, boa noite para você também. Bruno Benites, esporte, mas sempre passado para dar um like na Folha Democrata. Muito obrigado, Bruno. Valeu, Xanda, Bruno, Xanda, beleza? O pessoal está chegando, muito obrigado a vocês. É importante que vocês deem o like, que vocês sigam a Folha Democrata, especialmente que sigam o nosso canal. O nosso canal tem, além do esporte, outros temas, a maioria ligado à política. Temos grandes colunistas, e exemplo dos que eu falei, o Sérgio Hoff, o Pedro Zambarda, o nosso Carlito, Xanda, que vai inaugurar possivelmente o seu trabalho na Folha como colunista, apresentando uma live também. Então nós estamos sempre à disposição de trabalhar e trazer para vocês a melhor informação, mas especialmente, propositalmente, suscitando o debate, querendo que vocês participem conosco e tragam as suas opiniões. Saindo um pouco para dar uma respirada, porque é extremamente desagradável esse assunto, e daqui a pouco eu vou falar com vocês. Eu preciso, quando falo desse assunto do feminicídio, eu preciso dar uma respirada, falar um pouco de outros assuntos, e depois a gente traz as notícias de hoje, que se somam às notícias que nós já estamos falando há mais de uma semana, e aí a gente cria respira e fala de uma coisa que, se a gente falar seguida, a gente acaba tendo náuseas e passando muito mal. Jogos de hoje nos campeonatos do Brasil. Nós temos a Copa do Brasil, inclusive temos jogos ao vivo. Eu vou passar primeiramente os jogos programados para hoje. Daqui a pouco a gente dá uma passada nos resultados. Nós temos hoje, já pela segunda fase da Copa do Brasil, Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais, versus Operário do Mato Grosso. Me parece que o Operário está vencendo. Daqui a pouco eu trago essa informação quentinha para você. Vasco e Água Santa de São Paulo. O Vasco está jogando no São Januário, seu Caldeirão, e estava vencendo de 2-1. Daqui a pouco eu confirmo. E o Souza da Paraíba enfrentando Petrolina de Pernambuco. Daqui a pouco eu trago essas informações. Nós temos pela Copa do Nordeste Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Esse jogo começou às 19 horas, é a quinta rodada da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tem a primeira fase classificatória, depois parte-se para os mata-matas até se chegar ao vencedor. Pela Copa Verde, nós falamos da Copa Verde, temos falado regularmente sobre a Copa Verde, especialmente por causa do regulamento. As equipes que compõem a Copa Verde. Nós temos hoje Brasiliense e Ceilândia, um clássico local lá no Distrito Federal, e Remo do Pará versus Trem do Amapá. Esses jogos começaram às 20 horas. A Copa Verde já se encontra nas oitavas de final. Eles tiveram a primeira fase, que é tipo uma pré-Copa Verde, e a segunda fase já são as oitavas, depois quartas e finais. Nós comentamos a respeito disso ontem, quem tiver mais algum interesse, e a gente sabe que o canal da Folha Democrata tem uma abrangência muito grande em todo o território nacional, inclusive tem alguns fiéis espectadores de fora do país. Então você aí do Pará, você aí do Amapá, você aí de Brasília, fique acompanhando que daqui a pouco nós vamos ter esses resultados. No Campeonato do Amapá, equipe Oratório versus Ipiranga, começou às 20 horas, e eu fiz questão de trazer o Campeonato do Amapá, o Campeonato Amazonense, o Campeonato Potiguar, porque as pessoas têm uma impressão do futebol, que o futebol é Vasco, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bahia, Vitória, e não é.
O futebol, nós falamos numa live passada, a quantidade de equipes que nós temos no Brasil, equipes de futebol profissional, embora não tenham necessariamente, por custos, etc., atletas profissionais na sua equipe. É o que a gente chama de semiprofissionalismo. Então, eu vou falar para vocês essas equipes, para vocês terem noção desses nomes, e que são equipes de futebol profissional. Você aí já ouviu falar sobre a equipe do Oratório, do Amapá? Temos também no Campeonato Amazonense o Operário versus Unidos de Alvorada. Unidos de Alvorada você conhecia? O Operário, nós falamos numa live passada que em determinado momento histórico do Brasil, naquele período nebuloso da ditadura, apareceram várias equipes com o nome de Operário. Então tem Operário em vários estados do Brasil. Isso mais para frente a gente pode tratar, que é uma história bem bacana e bem atual, já que a gente ainda tem alguns resquícios, e a violência contra a mulher é um desses resquícios, do período do Todo-Poderoso, do que tudo era possível, do que tudo era podido acontecer. No Campeonato Potiguar nós temos o Globo versus o Força e Luz. Força e Luz é uma história bacana também dessa equipe, a gente vai falar mais à frente. Na Copa Alagoas temos o Dimensão Saúde versus o Céu. Dimensão Saúde, que parece nome de academia, né? É a quinta rodada da Copa Alagoas. Temos também pela Copa Alagoas o Coruripe versus o Zumbi. O Zumbi a gente imagina, ou melhor, podemos ter certeza de quem foi homenageado. É a 20ª, às 20 horas, a quinta rodada. E ainda em homenagem ao Dia das Mulheres, trazendo uma notícia agradável que deixará todos nós felizes, é que a seleção brasileira de futebol feminino está classificada para enfrentar os Estados Unidos no próximo domingo, às 19 horas, valendo pela Copa Ouro. Então, a Copa Ouro de futebol feminina terá um clássico Brasil-Estados Unidos. Então, as nossas mulheres aí mostrando que no futebol elas também são fortes. Há muito tempo que a seleção brasileira de futebol masculino não nos proporciona nenhum tipo de alegria. Mas as meninas têm feito boas performances. Na Copa do Mundo esperávamos mais, mas fizeram um bom campeonato. Especialmente quando sabemos que as condições são completamente diversas. O futebol feminino é cercado de muito privilégio, muito cuidado, e eu que participei durante 25 anos disso como rotina, posso afirmar, muitas vezes até exagerado. Mas as meninas, as mulheres brasileiras, da seleção brasileira, essa equipe que vai fazer a final da Copa Ouro de futebol feminino, elas têm se superado, hoje tem um pouco mais de estrutura, mas ainda assim muito longe da estrutura que os homens têm. Então, parabéns às meninas, todos que puderem no domingo estar ligados, possivelmente vai ser transmitido por algum canal do YouTube, a gente pode se comprometer aqui na Folha brevemente passar essas opções para vocês, para que no domingo nós possamos exercer o nosso patriotismo, prestigiando e torcendo pelas nossas representantes, as mulheres do Brasil. Falei há pouco desses times aí que vocês não conheciam, né? Nomes que eu perguntei a vocês se vocês conheciam. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver como é que está a manifestação em relação a isso. O pessoal está chegando. Tarja Preta, muito obrigado. Você foi o like número 13. Ah, bacana. Você, Tarja Preta, vai se transformar no nosso espectador número 1. Porque nos nossos 4 encontros esteve presente, sempre atuando, participando. Nós da Folha Democrata e aí eu, Dudu Fontes, agradeço muito esse prestígio, esse gesto de generosidade sua conosco e com a nossa live. Antes de falar sobre as Olimpíadas, eu vou falar ainda sobre o futebol. Nós falamos numa live anterior que o futebol brasileiro vive, as pessoas hoje pensam que o futebol vai proporcionar aos seus filhos, e eu tenho escola de futebol, e citei isso também numa live, uma condição social, financeira muito boa. E falei que 92% dos jogadores de futebol ganham até R$2.000. E aí falei, né,
mais 3% ganham até 5%, mais 2%, 97% ganham até 20%, quer dizer, 92% ganham um salário até R$ 2.000, com mais 3%, 95% ganham até 5.000, 97%, incluído todos, ganham mais de 20.000 e apenas 2% ganham acima de 100.000. Então a gente tem no Brasil muitas equipes, e falei para vocês há pouco tempo, do semiprofissionalismo, e vou falar agora sobre o Campeonato Paulista. São Paulo, que é o maior estado do Brasil, em qualquer item que você queira avaliar, é evidentemente positivo, alguns negativos também, mas estamos falando de coisa boa. São Paulo tem 5 divisões no Campeonato Paulista, ou seja, são 16 times em uma, 16 times na outra, 16 na outra, 16 na outra, e a quinta divisão depende da quantidade de interessados. Mas então eles têm 64 equipes profissionais disputando campeonatos profissionais em São Paulo, e mais uma divisão que cabe quem quiser. Então, um estado como São Paulo, que tem, vamos fazer por baixo, 80 equipes, vocês podem imaginar que esses jogadores têm as mesmas condições dos que a gente imagina nos 20 maiores clubes brasileiros? E eu gosto de falar isso para tirar essa ilusão dos pais, e dos tios e dos parentes, etc., de que é bom botar o garoto para jogar bola e que ele vai ser jogador e deixar e abrir mão, e eu tenho exemplo disso, de garotos que deixaram de jogar bola, de estudar para jogar futebol. Tem um garoto de 17 anos que saiu de um bom colégio para fazer supletivo. E eu mostro a eles todos os dados, eu falo, em 2000 nós tínhamos 20 grandes clubes no Brasil e tínhamos uma população de 170 milhões de habitantes, mais ou menos. Hoje, em 2024, nós temos 210 milhões, o censo me parece que trouxe 207 milhões, foi menos até do que era previsto, mas para efeito de conta, 210 milhões e 20 clubes grandes ainda, ou seja, o funil cada vez fica menos espesso, mais raro, mais ralo, a bitola do funil é cada vez menor. Então isso é somente um alerta, eu que sou do ramo desde pequenininho no futebol, para vocês que pensam, que estimulam seus filhos a jogarem bola, muito bem, mas lembre-se dessa dificuldade e coloque seu filho para estudar. A gente precisa hoje muito mais no Brasil de cidadãos do que de jogadores e etc, etc, etc. Dando uma pausa, voltando a falar das mulheres, e vou deixar o assunto mais desagradável a respeito das notícias de hoje, violência contra a mulher, para daqui a pouco. Quero fazer essa homenagem às mulheres, trazendo, já que é um ano de Olimpíada, em 2024 nós teremos as Olimpíadas de Paris. Nós tivemos Olimpíadas em 2021. E aí o que estiver distraído, toma distraído, vai falar que a Olimpíada de 4 em 4 anos, como é que tivemos a Olimpíada em 2021? Em 2020, a Olimpíada do Japão não foi realizada por causa da Covid. A Olimpíada do Japão foi disputada em 2021, apenas um cuidado com sinônimo, nada demais. E em 2024 agora Paris. São 3 anos da última Olimpíada, mas mantendo a tradição, que é da idade antiga, de que as Olimpíadas são disputadas de 4 em 4 anos. As primeiras Olimpíadas, as Olimpíadas antigas, foram disputadas em 776 a.C. Nós falamos isso numa live da semana passada, e agora precisamos só contextualizar, já que a gente vai fazer uma homenagem à história das mulheres nos Jogos Olímpicos. Elas foram realizadas até 393 depois de Cristo, ou seja, um período bastante abrangente de tempo, tendo de 4 em 4 anos essa competição que objetivava trazer a paz entre os povos. Era proibido estrangeiros, era somente entre os gregos, eram proibidos os escravos de participar e as mulheres de participar e também até de assistir. Se tivesse mulher assistindo os Jogos Olímpicos, eles matavam, a pena era pena de morte. Então você vê como é que foi, e vamos agora situar, porque em relação à Olimpíada de Paris,
A gente tem uma coisa bem bacana para trazer, essa preocupação em corrigir esse erro histórico vai ser feito agora, ou pelo menos minimizado, nas Olimpíadas de Paris. As Olimpíadas antigas duraram de 776 a.C. a 393 depois de Cristo e foram encerradas porque o imperador romano Teodósio acordou lá de mau humor, aborrecido e manda acabar com isso. E aí você vê, né? E nós falamos a respeito disso numa live passada. A estupidez humana não tem, a inteligência tem limites, mas a estupidez não tem. Então o senhor Teodósio acabou com os Jogos Olímpicos e nós voltamos a ter Jogos Olímpicos em 1896, quando o Barão de Coubertin, que era um pedagogo, teve a iniciativa de fazer acontecer novamente, homenageando toda a importância que as Olimpíadas tinham à época da Idade Antiga. As guerras se paravam, os mensageiros iam de cidade por cidade, levando a notícia de que teria trégua para os Jogos Olímpicos. Então você vê como é que funcionava. E aí o Barão de Coubertin, em 1896, teve a ideia e retomou os Jogos Olímpicos. Evidentemente, homenageando toda a história grega, ele fez essa primeira Olimpíada moderna em Atenas. O argumento usado para que as mulheres não pudessem participar como atletas é que elas tinham, isso eram suposições da época, fragilidades emocionais e físicas, e que por isso não podiam competir. Por que elas eram proibidas de assistir? Aí eu já não sei, a gente fica com essa... Tem que acordar um cara desse aí para explicar. O que eles colocavam é que as mulheres, para chegar nos ginásios, nos estádios, né, nas acrópolis, etc., tinha que subir rochedos, eram terrenos íngremes, a distância era grande. Era o que eles argumentavam para sustentar essa fragilidade física e emocional. As Olimpíadas eram na Grécia e tínhamos na Grécia, e todos nós lembramos das aulas de história, Atenas, que era um estado mais desenvolvido, mais artístico, uma mentalidade menos conservadora, trazendo para termos mais atuais, e Esparta, que era um mais conservador, que era um estado mais guerreiro. Atenas era na orla, na beira do mar. Então, eles tinham esse intercâmbio com visitantes e aí criaram, era mais fácil ter esse intercâmbio cultural que levava uma flexibilidade maior em relação às suas convicções, aos seus dogmas, diferentemente de Esparta, que era mais centralizada e que não tinha essa possibilidade de intercâmbio de opiniões e conhecimento de culturas diversas. Por isso, as mulheres tinham um tratamento diferente. Em Atenas, elas não podiam fazer práticas esportivas nem físicas, exceto quando eram crianças. Quando eram infantis, etc., quando começavam a entrar na puberdade, elas começavam a diminuir essas atividades, participavam de jogos de forma menor até virarem adultas e aí se dedicavam exclusivamente à vida doméstica. Enquanto os maridos, os homens, eles participavam das atividades físicas e intelectuais. Você vê que a riqueza cultural de Atenas é muito grande. Já Esparta, eles tinham a mesma educação esportiva para homens e mulheres. Era uma educação que garantia às mulheres espartanas serem mais realizadoras, serem mais audazes, serem mais realizadoras, mais audazes, mais autoritárias e mais independentes, inclusive. Mas isso tinha uma explicação, embora aparentemente seja paradoxal como uma sociedade conservadora, mas o Estado espartano era eminentemente guerreiro. Enquanto os homens saíam para as guerras, que eram constantes e ficavam vários períodos longos fora de casa, eram as mulheres que defendiam a casa, defendiam a prole, plantavam, etc., e que cuidavam da família sem a figura paterna. E tinham necessidade de ter, além de todas essas características cognitivas, terem também uma força física. Com o retorno dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, em
1896, as mulheres foi permitido às mulheres assistirem, o que foi um grande passo, já que nas Olimpíadas antigas, elas não podiam nem assistir. E reitero o tamanho da violência, sob pena de morte se estivessem assistindo. Então, a mulher foi permitido assistir, mas sempre tem aquela que é à frente do seu tempo. E tinha uma atleta grega chamada Estami Reviti, que era corredora de maratona. E ela pediu de todas as formas que permitissem que ela competissem. E não foi permitido. Apesar do Barão de Coubertin ser um homem à frente do seu tempo, mas claro que era todo um sistema que reinava à época. Você vê que nós tratamos de violência contra a mulher hoje em 2024. Imagina em 1896. Mas o fato curioso disso, dessa grande heroína para as mulheres, é que ela foi proibida de participar das Olimpíadas na maratona, e no dia seguinte, sozinha, ela correu com testemunhas os 40 quilômetros. Nós falamos isso também sobre a distância da maratona numa live passada. Ela percorreu os 40 quilômetros em 4 horas e 30. E, pasmem, foi um tempo menor do que de muitos dos homens que participaram, que competiam no dia anterior. Então, essa que não teve permissão fez isso no dia seguinte e se tornou a primeira mulher a bater de frente, seria uma maneira de dizer, contra o sistema predominantemente machista que dominava, especialmente nessa época, o esporte, e no que estamos tratando agora, a maratona. Antes de seguir com a cronologia da entrada da mulher no esporte, eu vou dar uma olhada no chat. Me parece que tem algumas pessoas aqui já se manifestando, e me perdoe, vou dar uma olhadinha aqui. Tarja, já falei contigo. Pedro Ferreira, muito obrigado pela sua presença. É muito bacana ter você aí. Teatro para a Vida, também muito obrigado. A mulher não podia participar. Tarja, estou gostando. Muito bacana, Tarja, muito obrigado. Xanda também, muito obrigado. Vamos dar o andamento aqui. Eu ainda estou precisando usar o chat, consultando aqui no tablet, mas breve prometo a vocês que eu vou estar olhando para frente e já interagindo melhor com vocês. Acabei de ouvir de uma pessoa que eu gosto muito, que o feito é melhor do que o não feito, né? Então a gente está fazendo dentro do que a gente vai entendendo e não quero deixar de que vocês participem no chat. Lembre-se de dar o like, de seguir a Folha Democrata, é importante. Vocês que estão gostando dessa diversificação do canal, que o canal tem se proposto através do Carlito, da Xanda, etc. Então, muito obrigado a todos vocês. Estávamos em 1896, falando da atleta Stamati Reviti, que fez a maratona. E aí pulamos para as Olimpíadas de 1900, também em Paris, quando foi permitido a participação das mulheres, mas de forma extraoficial. Algumas provas que não tinham contato físico, tipo golfe, tipo tênis, aí permitiram que as mulheres participassem, mas de forma extraoficial, inclusive sem serem premiadas. Elas não recebiam nem medalhas, nem a folha de louro. A folha de louro, me perdoe, é um excelente xarope para quem estiver tossindo, mas a coroa de louro, elas não eram premiadas, ou seja, participação extraoficial era como se fosse um cala-boca, mas de qualquer forma já foi permitido que as mulheres, mesmo dessa maneira preconceituosa e discriminatória, participassem. Foi a Olimpíada de Paris em 1900 e agora nós estamos para as Olimpíadas de Paris de 2024, ou seja, 124 anos fazem que às mulheres foi permitido participarem das Olimpíadas de maneira extraoficial. Os Jogos Olímpicos de 1922, aí o que é que foi feito? As mulheres criaram uma Liga Feminina de Esporte, uma Liga Feminina de Internacional de Esporte. E aí começaram a fazer as suas atividades, as suas Olimpíadas somente para as mulheres. E isso foi um sucesso tremendo. Elas começaram a ter um público muito grande e fazia e arregimentava público, etc. Em 1922, por causa do sucesso dessa primeira
Jogos Olímpicos exclusivamente de mulheres, fizeram de novo em 1926, fizeram em 1930 e em 1934 fizeram mais uma vez. E nesses anos todos, ou seja, eles faziam de 4 em 4 anos, e como as Olimpíadas, era uma Olimpíada também, mas exclusivamente para as mulheres, que buscavam o seu espaço, a sua paridade, a sua condição de disputar junto com os homens, isso foi tão bem sucedido que em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, as mulheres foram aceitas oficialmente como atletas olímpicas. Isso emociona, né? Você que tá, eu fico emocionado, arrepiado, porque é uma história muito bacana, uma história muito bonita. Eu tenho 4 filhas e tudo que se refere à minha esposa, etc., tudo que se refere às mulheres, especialmente quando a gente vê essas conquistas, acaba sendo muito emocionante. Então, em 1936, as mulheres foram incluídas oficialmente como atletas olímpicas. A gente tratou cronologicamente apenas do esporte, esta é a parte esportiva. Mas a parte social, as mudanças do mundo que fizeram as mulheres buscarem, e houve a necessidade, elas buscaram, mas também houve uma necessidade da própria sociedade em acatar essas mulheres. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, tivemos a Revolução Industrial, isso tudo criou a necessidade, os homens saíam para os trabalhos, a Revolução Industrial trouxe muito emprego, foi uma mudança, e que não é a nossa pauta, mas foi uma mudança muito significativa na história da humanidade. Então, os homens precisavam sair para trabalhar e as mulheres, naturalmente, começaram a ter outras incumbências. E nos períodos de guerra, que os homens iam guerrear, as mulheres precisavam ocupar os lugares desses homens, inclusive nas fábricas, ocupando o lugar desses que iam para a guerra, ocupar o lugar deles profissionalmente, nas fábricas, etc. Com esses espaços que os homens iam deixando forçosamente por causa, neste caso específico, da guerra, mas as necessidades que eram criadas pelos homens terem outras atividades regulares, etc., etc., as mulheres, com as suas competências e com as suas habilidades, e aí é uma opinião minha, as habilidades e competências femininas, de um modo geral, são iguais ou maiores do que as dos homens, e por diversos fatores que também não vêm ao caso, elas acabaram conquistando um espaço, e esse espaço criou outras necessidades. As mulheres precisavam, estava muito evidenciada a necessidade da igualdade dos gêneros, e as mulheres precisavam e foram buscar o direito ao voto, que as mulheres não tinham, a independência financeira, as mulheres fazerem essas atividades profissionais ou as atividades próprias de dona de casa, mas que precisavam, de alguma forma, ter o seu sustento, sua independência financeira, a sua autogestão financeira. E nós falamos a prática esportiva até essa briga, essa busca por espaço esportivo que nós tratamos e que culminou em 1936 com as Olimpíadas de Berlim e a aceitação das mulheres como atletas. Essa é a história da mulher nas Olimpíadas. Essa é a história da mulher buscando espaço no esporte. E, consequentemente, essa luta para alcançar espaço no esporte levou as mulheres a ocupar espaços na sociedade que elas tinham direito, que precisavam ocupar, que são o direito ao voto, a sua independência financeira, etc., etc. Dando uma pausa nessa história, que é muito emocionante, vamos dar uma olhadinha agora, uma passagem nos resultados, como é que estão os resultados dos jogos de hoje. Vamos dar uma quebrada, porque é uma coisa que, para mim, é muito emocionante essa história. Espero que vocês todos também, com o conhecimento, passam e possam ter uma valorização maior do sexo feminino, especialmente vocês, homens. Vou dar uma olhada no chat, antes da gente dar uma olhada aqui nos resultados da rodada. Então, Tarja Preta, ser mulher nunca foi fácil. É isso aí, Tarja Preta. Tem que tirar o chapéu para elas. Imagina
da atleta grega que nós estávamos falando, em 1896, e correu uma maratona, 40 quilômetros, em 4 horas e meia, muito mais rápido do que muitos homens. Xanda é pena de morte para quem não... As mulheres que tentavam assistir sem serem permitidas. Karina, muito obrigado ver você aí conosco. Vamos dar o like, vamos fazer parte aí do canal, vamos se inscrever no canal, vamos notificar. Eu tinha esquecido, notifica o sininho para que todas as programações do nosso canal você seja avisado, que você participe. O sininho funciona te dizendo pouco antes, você bota o tempo que você quiser, 15 minutos antes do que é que vai ocorrer na live. E conforme eu falei dos nossos companheiros, abordando diversos outros temas políticos, etc., atualidades. É bacana, é importante que vocês possam dar uma participada conosco, sendo seguidor, sendo inscrito no canal. Vamos dar uma olhada aqui no Vasco, com Água Santa está empatando 2-2. Vou buscar todos os resultados aqui para a gente ter um acompanhamento daqueles jogos que eu falei com vocês logo no início. Vou trazer agora como é que estão, no momento, como é que está o futebol brasileiro. Vila Nova está perdendo, Vila Nova de Nova Lima, Copa do Brasil, está perdendo para o Operário Ferroviário de 2-0. O jogo é em Minas, o Operário está sendo visitante indigesto. O Vasco empatou com o Água Santa 2-2, mas e aí empatando é pênalti. O Vasco, só o Vasco, em São Januário, empatando com o Água Santa, tem empatado. Aliás, não, o Vasco não acabou ainda, está seguindo. O Souza está vencendo o Petrolina de 1-0. No campeonato do Nordeste, o Botafogo da Paraíba, Copa do Nordeste, está empatando com Fortaleza em 1-1. Campeonato Gaúcho, Caxias e São José não está sendo coberto pelo nosso site, então nós não temos essa informação. O que a gente tem de momento é isso aí. Botafogo e Fortaleza 1-1, um bom resultado para o Botafogo da Paraíba. Fortaleza é um time de Série A, mas decepcionante. O Vila Nova de Nova Lima ter perdido para o Operário de Ferroviário, e o Vasco está empatando com a Água Santa, dentro do estádio de São Januário. Dando esse giro rápido pela rodada, vamos falar de 2 fatos que ocorreram hoje. Nós acabamos de falar sobre amanhã, o Dia Internacional da Mulher. Essa homenagem de trazer para a nossa live de hoje essa história, que espero que seja uma história inspiradora, para que todas as mulheres busquem o seu espaço, façam valer os seus direitos, que seja preservada a sua integridade moral e física também. Então a gente traz essas histórias das dificuldades que as mulheres tiveram até chegar aos Jogos Olímpicos, até ter os Jogos Olímpicos. E nós vamos falar daqui a pouco dos Jogos Olímpicos de Paris. E vocês que acompanharam essa epopeia que foi as mulheres nos Jogos Olímpicos, desde a antiguidade até os Jogos Olímpicos modernos, vocês verão como os Jogos de Paris, como as coisas mudaram bem e para melhor, embora nós tenhamos, todos nós, a obrigação de a cada dia buscar mais e mais defender os interesses das mulheres. É uma notícia constrangedora, mas Botafogo ontem jogou pela pré-Libertadores e nós fizemos a cobertura ontem desse jogo, inclusive ao vivo, na nossa live da quarta, em que a gente aborda o giro da rodada. E hoje, procurando notícias a respeito de como é que foi o jogo, etc., porque eu estava acompanhando um olho no padre e outro na missa, um na televisão vendo como é que estava o jogo, para poder trazer informação para vocês, e outro aqui no nosso encontro, no nosso tete-a-tete. E aí hoje eu descobri que um torcedor deu um soco no rosto de uma mulher. E a gente acaba de falar tanta coisa, a gente vê o caso Daniel Alves, o caso Robinho, e o caso de Cuca, e aí a gente pensa que esses são os assuntos derradeiros de violência contra a mulher, pelo menos no nosso meio, no esporte, que a gente imagina e pretende que traga cultura, educação, conhecimento.
que se livre, que o esporte seja um meio da gente se libertar de preconceitos. E aí a história foi a seguinte: uma mulher, na hora do gol do Botafogo, o Botafogo estava empatando, quando o Botafogo fez o gol da vitória, o segundo gol, ela jogou um copo de cerveja para cima, o copo subiu, tudo que sobe desce, lei da gravidade, desceu, bateu no rosto de uma mulher, outra. Aí a mulher ficou meio assustada, melou pouco, passou a mão, mas o esposo dessa, ao invés de... Não deveria ter feito nada, deve ter sido um botafoguense também, deveria ter canalizado essa sua ignorância, essa sua estupidez para festejar o gol do seu time. Ele se dirigiu para a mulher e deu um soco. Evidentemente que foi lavrado um boletim de ocorrência, não houve grandes danos, graças a Deus, mas é inadmissível que num jogo de futebol entre equipes de estados diferentes, quer dizer, não tem nem aquela rivalidade ali, que também não se justificaria. Um cara vai e dá um soco no rosto de uma mulher. E aí, decepciona, você passa, marca isso para a gente tratar isso, né? Trazer esse assunto para ao conhecimento de vocês e que a gente possa também interagir no chat a respeito disso. E aí, encontrei uma outra. Jogadores do Vélez Sarsfield, um time da Argentina, 4 jogadores acusados de abuso sexual contra uma jornalista lá. Nós tivemos também, tem uns 15 ou 20 dias, no Grenal, Grêmio Internacional, um clássico gaúcho, Grêmio de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre também, a mascote do Internacional vestida de saci. Quando o Inter fez o gol, ele se atracou numa mulher lá, uma jornalista trabalhando, e tascou-lhe um beijo. Ela foi dar queixa na delegacia, evidentemente, é o direito dela, mas aí foi proibida, não teve o seu trabalho comprometido, porque as entrevistas dos treinadores, que são coletivas e que ela precisava estar lá para cumprir o seu trabalho, não conseguiu fazer porque estava na delegacia denunciando um imbecil, né, que fantasiado de saci, o que torna ele ainda mais covarde, fez esse gesto. Mas aí, voltando ao assunto, coincidentemente são jornalistas, um jogador do Vélez conheceu essa jornalista, eu já conhecia, etc., e marcou com ela em algum lugar. E aí é que vem e que vale a pena registrar, e que sirva de alerta para todas as mulheres, o tamanho da covardia. O lugar que ele marcou enquanto ele estava com mais 3 outros jogadores lá esperando. Ou seja, aí até então a mulher, são 4 homens, mas ninguém imagina que a covardia, o desrespeito, chegue nesse tamanho. E aí embebedaram a mulher e não sei se chegaram às vias, na matéria não diz isso, mas de qualquer forma ela foi no mínimo infortunada. Me parece que é algo mais, mas eu preciso ter melhores informações a respeito desse caso. A cobertura, especialmente por ser na Argentina, ainda não foi, não nos chega ainda com a notícia completa. Os jogadores Sebastião Sousa, Brian Cuff, Abiel Osório e José Inácio Florentin teriam cometido crime em um hotel de Tucumã, depois dos jogos da Liga Argentina, na quarta. O clube afastou os atletas. E aí entra o que é mais constrangedor. O clube afasta os atletas. O clube deveria, era claro, esperar o processo legal, mas entregar à polícia. Enquanto estão sendo investigados, eu prefiro acreditar na versão das mulheres. O futebol, e nós falamos isso na live anterior, é um esporte extremamente machista. E esses poucos, e nós falamos também ainda hoje, da quantidade de equipes e da grande ilusão que é achar que o futebol pode proporcionar a esses garotos uma independência, uma clive social, esses poucos que conseguem algum destaque se acham os donos, os todos poderosos. Exemplo de Robinho, que estuprou e fugiu para o Brasil. Exemplo de Daniel Alves, que deu 5 versões diferentes, está preso. Eu, o Dudu Fontes, que sou do meio, que inclusive conheço o Daniel Alves,
Em 99 eu era o coordenador de base do Bahia, quando ele se apresentou ao Bahia, vindo de Juazeiro, mas eu acho que a pena foi pequena para o tamanho do crime. Esses dois, o Cuca, que a gente abordou ontem, que em 1983, uma garota de 13 anos, ele mais quatro, estupraram. Então, esse tipo de crime, a gente não pode ser condescendente e tem que ser muito forte, muito firme na maneira de punir. Isso tem que servir de exemplo. Se Daniel Alves pega uma prisão, não sou julgador, não sou juiz, não tenho e nem conheço o Código Penal espanhol para sugerir pena. Mas se ele pega uma pena forte, uma pena forte, pesada, seria uma unanimidade se a gente discutisse aqui. O que é que seria uma pena pesada para Daniel Alves, uma pena justa com o crime que ele fez? A gente teríamos quase que uma unanimidade de opiniões. Mas aí o cara dá pouco tempo, daqui a ano que vem ele pode estar livre, e aí se cria a cultura do eu posso tudo, a cultura da não penalização, e isso é um desserviço prestado à sociedade no geral. Então, esse clube, quando afasta esses atletas que cometem isso, o clube está sendo conivente e a favor desse tipo de estupidez, desse tipo de abuso. Vamos falar um pouco agora sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto. E eu quis trazer para vocês, são 45 modalidades esportivas. Com certeza, muitos de nós não conhecem a maioria. Então eu trouxe essas modalidades, uma ou outra definindo o que é, para que a gente possa, quando perto das Olimpíadas, vão divulgar as grades das competições, o que é amanhã, o que é que tem para a gente ver. E aí a gente já sabendo o que é, se tal esporte te interessa, que você crie a condição de poder assistir. Dê seus pulos no trabalho ou na escola, o que é que seja, e vá assistir seu esporte predileto. Mas, falando dos esportes, então vamos trazer aqui os esportes. São 45 esportes. O primeiro, o atletismo, todo mundo conhece. O atletismo são vários eventos. O atletismo são vários eventos, provas diferentes, que envolvem corrida, salto, arremesso ou caminhada. Tem aquela marcha atlética que ele não pode tirar os calcanhares simultaneamente do chão. Então, esse é o atletismo. Tem competição. Eu, particularmente, prefiro as competições do atletismo. São as que mais me atraem. A corrida dos 100 metros, o salto em distância, os 110 metros com barreira é muito bacana, o nível de coordenação que o atleta precisa, a maratona, eu não corri maratona, mas corri diversas meias maratonas, era corredor, então a maratona é um esporte também muito bacana, são esportes que eu prefiro. Mas esse ano teremos alguns esportes que, a mim, fazem pouco sentido. Então a gente vai ter o badminton. O badminton é aquele jogo de raquete que o cara joga numa quadra e são dois jogadores ou formam equipes. O nome é Badminton House, o nome original, porque era da casa do Duque Belfort, no Condado Inglês. Foi quando criaram isso. Mas eu não vejo a Olimpíada, que é um esporte, uma competição mundial, eu sou defensor, adepto, de que a gente coloque os esportes mais praticados e que a gente tenha com isso, traga muito mais interesse, né? Então, o badminton, que é aquele joguinho que eu falei das raquetes, numa quadra. O basquete, que todo mundo conhece, o basquete é aquele jogo 5 contra 5, que os americanos eram imbatíveis. Uma novidade, o basquete de 3 contra 3. É bem bacana, é um jogo urbano. 3 jogadores contra 3 jogadores, com meia quadra e o aro. 5 contra 5 o basquete oficial, uma quadra inteira. Eles pegam meia quadra, botam 3 contra 3. É bem bacana de ver, é bem dinâmico. Eu até acho mais bacana do que o basquete, o tradicional. Mas eu não acho que deveria ter espaço nas Olimpíadas. O boxe, a nobre arte, é um esporte que as pessoas veem como violento, mas quando conhecem a fundo é um esporte muito bacana, é um esporte de muita arte. O breaking, imagina, nós vamos ter como esporte olímpico o breaking, que é aquela dança de rua que começou em Nova York, break dancing, e que as pessoas praticam. Hoje isso vai ser uma disputa olímpica.
foi originário no Bronx, em Nova York, e aí daí se espalhou. Eu acho bem bacana de ver, divertido, embora eu enjoe logo de assistir, mas também não acho que deveria ser um esporte olímpico. Temos a canoa de velocidade, todo mundo conhece, a gente tem o nosso Isaquias, aqui da Bahia, que é um atleta que disputa muito bem. Temos a canoagem slalom, que é diferente da canoagem de velocidade, eles pegam no plano e quem chegar primeiro ganha. E a slalom é no curso de corredeiras, eles têm uns desafios, têm que fazer zigue-zague, etc, etc. São até 300 metros e estão 25 pontos que eles têm que fazer manobras importantes e quem faz o menor tempo ganha. Mas é já um outro tipo de dificuldade em relação à canoagem de velocidade. Teremos algumas modalidades de ciclismo, BMX Freestyle, que é quando os pilotos pegam a sua bicicleta e ficam fazendo sequências de manobras em terreno plano, na rua, salta sobre a terra, etc. Ou seja, também para mim não tem cacife para ser esporte olímpico. Me perdoe você que está assistindo e que gosta. Temos o ciclismo BMX Racing, que são até 8 ciclistas que saem numa pista que nós temos aqui em Salvador, na sua cidade possivelmente tem. É tipo uma grade, bota os ciclistas todos alinhados, abaixa a grade, eles saem correndo. E a pista tem desníveis, saltos, etc. Está na Olimpíada também. Temos o ciclismo de estrada, que são longos percursos, eles disputam na estrada. O ciclismo de pista, são aquelas pistas meio inclinadas para poder promover igualdade e dificuldade igual para todos. Temos o ciclismo de mountain bike, que, como o nome já diz, é pedalar fora da estrada em terrenos acidentados, montanhosos, etc. A bicicleta apropriada, adequada. Teremos a escalada, teremos a esgrima. Escalada todo mundo conhece, a esgrima, o futebol. O futebol, inclusive, tem uma notícia ruim para os brasileiros. O Messi foi convidado a participar das Olimpíadas. Ainda não respondeu. Temos a ginástica artística, que também é muito bacana. O Brasil hoje está muito forte. O Brasil, inclusive, ganhou o título mundial com a nossa Rebeca. Temos a ginástica de trampolim. Temos a ginástica rítmica. O golfe, que também é um esporte que, no meu modo de ver, a minha opinião, eu vou ouvir a opinião de vocês daqui a pouco no chat, não deveria estar em Olimpíadas. Handebol, grosseiramente falando, é futebol com as mãos, mas é numa quadra, etc. É bem diferente do futebol com as mãos, mas para situar de forma imediata, te trazer uma recordação do que seria, é mais ou menos isso. Hipismo, que é um esporte muito bonito também, cheio de regra, muito bacana. Nós abordaremos nas próximas lives alguns desses esportes, trazendo as regras para que vocês, ao ver na televisão, entendam de que está se tratando. Hóquei sobre grama, aí aquele jogo com os bastões e que os caras vêm em cima do cavalo e tem que fazer gol, na grama, também é um esporte bastante conhecido. Judô, levantamento de peso, maratona aquática, nós temos a nossa Ana Marcela, o Brasil é muito forte. Tivemos aqui na Bahia também o Alan do Carmo, até que é um atleta de muito sucesso, que hoje é pouco lembrado, um atleta que merece uma deferência maior do público, foi um dos precursores da maratona aquática. Teremos o nado artístico, que é muito bacana também, aquele na piscina, em dupla e trios, etc. A natação, que vale a pena assistir, sempre tem desafios muito bacanas, é muito disputado e muito bacana. O pentatlo moderno, o pentatlo originariamente acontecia desde as Olimpíadas antigas e foram adaptando e criaram, e por isso esse nome, pentatlo moderno. Compreende de natação, o mesmo atleta tem que nadar, esgrimar, fazer uma prova de hipismo, que são saltos, ele vai fazer saltos, dar um tiro, atirar com pistola e corrida. Ou seja, o pentatlo moderno, o cara corre, nada, anda do cavalo fazendo os saltos, é esgrimista e atira com pistola. É uma competição interessante. Eles fazem pontos, vão fazendo pontos, scores por atividade, por esporte praticado, e ao final, quem tiver os melhores scores é o medalhista de ouro, e prata, e bronze, etc. Teremos o polo aquático, todo mundo conhece, o remo, o rugby sevens, que é o rugby com 7 atletas,
saltos ornamentais, skate e surf. Skate e surf, eu não acho que tem status para ser esporte olímpico, eu acho que não deveria, mas estão lá nas Olimpíadas. Para quem gosta de assistir skate e surf, se prepara. Vamos ter o taekwondo, que é uma arte oriental, coreana, uma arte marcial oriental coreana, mas essa é praticada em 206 países. Eu, quando vi falar taekwondo nas Olimpíadas, e já não é tão recente, esse esporte é praticado em 206 países. E eles têm toda uma filosofia por trás disso. Então, é um esporte interessante de se ter. O taekwondo significa pé, no tekon, o kon significa punho, e o do refere-se à disciplina. Então, é pé, mãos, punhos e disciplina. Então, tem uma filosofia bem bacana por trás. Então, esse acho que a gente merece ter nas Olimpíadas. Temos o tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, que é com arma, o triatlo, que é natação, ciclismo e corrida, as competições de vela, que o Brasil também teve uma tradição muito boa, com os irmãos Grael, vôlei e o vôlei de praia, que também o Brasil tem sempre uma participação muito boa. Eu quero já me despedir, chegou o nosso horário, mas trazer para vocês nós falamos sobre toda essa história da mulher dentro da Olimpíada, e um dado que me deixa muito feliz e que sirva de estímulo para vocês, mulheres, e para vocês, homens, que entendem e defendem que a mulher precisa ter os direitos iguais aos nossos. As Olimpíadas de Paris de 2024 terão 10.500 atletas. A primeira Olimpíadas em todos os tempos, que terá 5.250 atletas do gênero masculino, 5.250 atletas do gênero feminino. Então, que isso deixe de ser uma exceção e passe a ser uma regra. Quero me despedir de vocês, antecipando os meus parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, a todas vocês, mulheres que estão conosco aí, que estão participando da nossa live, de todas as outras que possam assistir, em especial as mulheres que fazem parte da minha vida, um parabéns especial a minha querida Carla, minha filha Cecília, Luísa, Alice, Daniele e minha querida irmã Xanda. Um grande beijo para todos vocês, que Deus os abençoe e até a próxima.